Aviso legal: o conteúdo desse vídeo é baseado na análise, interpretação e experiência do meteorologista previsor com as últimas previsões disponíveis dos modelos de previsão do tempo e clima. Qualquer uso da opinião expressa sobre as previsões do tempo e clima neste vídeo para a tomada de decisão de terceiros exime o meteorologista previsor da responsabilidade sobre a mesma. Analisem e usem as informações com cuidado. Olá pessoal, vamos dar uma olhada hoje nas previsões do dia 21/8/2020. Então, o que a gente nota claramente, né, que a gente tem o retorno daquele sistema de alta pressão, que nessa última semana, aproximadamente aí 6 a 7 dias, ele se afastou um pouco para a região aqui do Atlântico Sul. Então, esse afastamento dele foi devido à passagem de uma frente que ocorreu. Essa frente trouxe uma chuva aqui chegando até a região de São Paulo, do Mato Grosso do Sul. Então, toda a região aqui centro-sul do país, né, que é essa região composta do Mato Grosso do Sul, São Paulo e a região sul, nós tivemos uma chuva bem distribuída, principalmente aqui na região incremental a Itaipu. Se você comparar essa chuva com a média climatológica, vocês vão perceber que elas tá próximo ali da média climatológica, né? É o que normalmente acontece essa época do ano sobre essa região, né? Já era esperado, né, que isso acontecesse. Agora, a novidade é que esse sistema de alta pressão, a partir aí do dia 22, dia 23, ele deve retornar aqui para a região central do país e deve ter um movimento entre a região central do país e a região sul. Isso deve fazer com que a última semana operativa do mês de agosto e a primeira semana operativa do mês de setembro, ao que tudo indica, né, por enquanto, a gente deve ter o tempo seco bem estabelecido, mas pode ocorrer aqui a incursão de duas frentes, uma no dia 27 e outra no dia 4 de setembro, que deve chegar a interagir aqui até Santa Catarina. Mas esse sistema deve se manter mais ou menos nessa localização aí ao longo da última semana operativa do mês de agosto e primeira semana operativa do mês de setembro. Então, o que a gente nota claramente é que até o dia 6, né, em baixos níveis, a gente tem todo esse sistema aqui de alta pressão atuando. A gente tinha ontem na previsão, né, a passagem aqui no dia 4, dia 5, desse sistema aqui de baixa pressão, que estava mais ou menos aqui na região entre o Uruguai, né, a costa do Uruguai e a costa do Rio Grande do Sul. Ele faz uma pequena frente aqui e traz chuva aqui para a região do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, lá para o dia 4, 5 mais ou menos de setembro, mas ele não consegue avançar muito, né, em direção aqui a São Paulo, ao Mato Grosso, devido à atuação desse sistema de alta pressão, que vai servir aí agora como se fosse uma espécie de um bloqueio atmosférico. Então, a gente já viu que ele já praticamente vai persistir aí durante a última semana operativa de agosto e a primeira de setembro, podendo chegar aí até atuar sobre a segunda semana operativa de setembro. Então, o que ocorre aqui é que esse sistema aqui de alta pressão ele está bem definido, e quando a gente olhar a anomalia de geopotencial, a gente vê aqui a anomalia positiva sobre toda essa região, que vai desde a região sudeste, centro-oeste do país até aqui a costa da Argentina. Então, toda essa região aqui apresenta, né, essa anomalia de pressão mais alta, e isso deve persistir aí pelo menos até o dia 6, como mostra o modelo GFS no campo de anomalia geopotencial, né, em médios níveis da atmosfera. Mas pode ser que a passagem desse novo sistema aqui frontal, nessa baixa pressão, como a gente vê aqui nessa figura da esquerda, esse avanço dela pode deslocar essa alta e lá para o fim da segunda semana operativa do mês de setembro temos o retorno aí das chuvas na região sul. Mas ainda está muito longe para ter essa afirmação. Mas a gente tem que ficar olhando, né, como vai ser o deslocamento desses sistemas de alta pressão e esses sistemas de baixa aqui, para a gente ver qual vai ser o comportamento da liberação ou não da atmosfera sobre a região sul e, consequentemente, a entrada, por exemplo, de uma baixa pressão, e essa baixa pressão gerar uma frente e trazer chuva para a região sul, ok? Quando a gente olha agora o acumulado, né, para 15, 16 dias do modelo GFS de chuvas, a gente vê basicamente quase todo o país aqui apresentando um tempo bem seco, e somente aqui, né, no sul do Rio Grande do Sul e na costa do Rio Grande do Sul, fora toda essa costa aqui leste do país, a gente vê aqui uma chuva
meio que tímida ainda, né? Apesar dos modelos do ONS mostrar uma chuva um pouco mais significativa. Mas a gente vê aqui claramente essa chuva aqui se estabelecendo e trazendo um pouco de chuva, chegando a atuar aqui até a região da bacia do Uruguai. Pega bem a bacia do Jacuí, que é aqui no centro do Rio Grande do Sul, e a bacia do Uruguai, que é praticamente o estado de Santa Catarina. E quando a gente olha a anomalia de temperatura, a gente vê aqui uma temperatura mais elevada, né, acima do normal, indicando aí a possibilidade de entrada de uma nova onda de ar quente, massa de ar quente aqui sobre a região sul do país e a região central e sudeste do país, lá para o dia 6, ok? Já início aí da segunda semana operativa de setembro. Então, quando a gente vê agora a quantidade de água armazenada no solo, a gente vê que hoje, né, a previsão para o dia 21, a gente tem uma quantidade de água do solo razoável, mas já para o dia 24 a gente nota que existe uma queda dessa quantidade de água armazenada no solo. Então, pode ser que lá para o dia 26, 27, esses armazenamentos aqui já estejam abaixo de 50%, como a gente vê aqui claramente nessa evolução. Aqui a gente tem algo aí em torno de 70%, 80%, mas a projeção para o dia 24 a gente já vê aqui um acumulado aqui médio da ordem de 60%, né, 50%, 60%. Então a gente vê que a gente vai ter o cessar dessas chuvas, né, a partir agora do dia 22, dia 23 na maior parte do país. E o cessar dessas chuvas aí, principalmente na região sul, deve trazer aí uma diminuição razoável, né? Para poucos dias aí, para 3 dias, da ordem de 10% de armazenamento de água no solo para a região aí centro-sul do país. Então acompanhar para ver qual vai ser esse comportamento. Ok? Nas próximas atualizações isso vai ficar bem mais definido. Então notas, né? O que a gente percebeu, né, com relação ao que eu tinha falado ontem não mudou. Então, a partir do dia 23 de agosto, a gente tem essa alta pressão em médios níveis. Ela deve se estabelecer na região central do país e deve trazer o tempo seco pelo menos até o final do mês aí. Por enquanto, os modelos mostram que esse sistema de alta pressão deve perdurar durante a última semana operativa de agosto e a primeira semana operativa de setembro, né? Porém, a gente tem que ficar esperto que dia 27 e dia 4 a gente pode ter incursões de frentes frias no sul, que pode chegar a atuar aí até a bacia do Uruguai. Ok? Isso pode trazer aí, manter, né, um determinado nível de reservatórios ou ENAs mais elevadas na região sul, pelo menos aí no fim dessa última semana operativa e até o fim da primeira semana operativa do mês de setembro. Então, quando a gente olha os modelos do ONS, a gente vê que eles estão praticamente, né, concordando com toda essa região aqui mais seca, porém o modelo SMWF, o ETA e o GEFS, eles mostram a entrada dessas frentes aqui na região sul, porém ainda não consegue avançar tanto, né? Chega aqui a atuar até a bacia do Jacuí. O ETA não chega nem na bacia do Jacuí, na verdade. Então, o GEFS e o SMWF. Contudo, o interessante é essa região aqui, ó. Essa região aqui fica próxima à Barra Grande. Então, quando você tem uma chuva bem localizada nessa região aqui, a tendência é você ter um pico de ENA na bacia do Uruguai muito rapidamente. Então, você vê esse avanço aqui, né, dessa chuva nessa região. Mas o sinal que os modelos que o ONS mostram, né, que se a entrada dessa frente do dia 27 ela deve avançar a partir do Uruguai e deve chegar a atuar no máximo aqui, por enquanto, pode ser que na segunda mudem, atuar aqui no máximo até a região de Santa Catarina, que seria a região da bacia do Uruguai. Então esse é o padrão que nós enxergamos, né, com os modelos que o ONS mostra. E se, ao que tudo indica, realmente esse padrão continuar, nós devemos ter o tempo seco aí bem estabelecido na última semana operativa do mês de agosto e na primeira semana operativa do mês de setembro. Isso pode criar uma volatilidade. Um outro detalhe também é ficar esperto nessa quantidade de armazenamento de água no solo. Então, se essa quantidade aqui ela cair rapidamente, né, porque você teve um período muito seco, recentemente você teve uma chuva muito boa agora, e pode ser que essa chuva não seja suficiente para segurar esse armazenamento aqui sobre a região. Então você tem uma elevação de ENA,
mas depois você tem uma queda rápida dessa mesma ENA, ok? Então, obrigado, pessoal, pela participação de hoje. Paz e bem.